Olá, sou a professora Franciele Santos e vou ministrar a disciplina de OTCC durante esse semestre. A proposta desse vídeo é apresentar alguns aspectos centrais da disciplina. Ainda assim, vocês devem acessar todas as unidades, realizar as leituras e atividades sugeridas, utilizar o material da disciplina, que é o livro de OTCC, como suporte para o desenvolvimento do TCC. Dentro de cada unidade, além do material teórico, referências para pesquisa, você encontrará também o regulamento de OTCC, que apresenta as diretrizes sobre o andamento da pesquisa, suas atribuições, seus direitos e seus deveres. Você também encontrará no material obrigatório de leituras o Manual de Referenciação Bibliográfica da UEPG. Estão disponíveis lá as normas técnicas da ABNT exemplificadas e direcionadas para a formatação de artigos e monografias. Siga rigorosamente essas normas, ok? Além disso, você já está em contato frequente com os orientadores e as orientadoras, que são os grandes parceiros dessa disciplina. Esse contato deve ser constante. Mantenha a correspondência por e-mail frequente, peça o telefone, WhatsApp e marque sessões de Skype ou Hangouts, por exemplo. Se você mora na mesma cidade do orientador, tente marcar, mediante a disponibilidade das duas partes, um encontro presencial. De qualquer modo, a comunicação é fundamental. A partir do início da disciplina, procure fazer esse contato de maneira semanal, apresentando os avanços e os resultados de forma contínua. Mesmo não havendo atividades avaliativas da maneira convencional, você está sendo avaliado pela trajetória da pesquisa, pelo desenvolvimento do TCC. O orientador levará esse processo em consideração no momento de atribuir a nota relativa ao TCC. Ao final de cada mês, vocês devem apresentar o relatório mensal de atividades com o aval do orientador. No relatório, você deve descrever as atividades realizadas no período relativas à produção do TCC e realizar uma reflexão sobre as etapas que ainda faltam para concluir a pesquisa. Para isso, leve em consideração o cronograma que você mesmo definiu no momento da construção do projeto de pesquisa. Verifique se você está seguindo aquela programação, quanto aos prazos e as atividades propostas. O modelo do relatório mensal está no AVA, na disciplina de OTCC, dentro do Fórum de Notícias. Acesse o fórum, baixe o modelo, preencha, assine e peça a ciência do orientador. Em casos de ausência, falta de contato durante muito tempo, comunique isso imediatamente. Você já sabe que o TCC deve ser o resultado de uma pesquisa histórica, documental, empírica, embasada pelas concepções de uma historiografia problematizadora, não factual e não laudatória. Durante muito tempo, as pesquisas históricas se reduziam a resumos de fontes históricas ou meras cópias dos documentos. Outras vezes, eram versões conduzidas arbitrariamente, sem nenhum critério metodológico científico, e reconstruíam os episódios da história a partir de olhares e práticas dos grupos dominantes. Verifique se você não está produzindo uma pesquisa nessa ótica. Procure questionar, problematizar o conteúdo das fontes e as intenções que permearam os seus discursos. Proponha uma contraposição de dados, procurando fontes que se complementem para cruzar esses dados apresentados. Pesquisa não é uma obra de caráter ideológico, nem um romance, nem um manifesto. O olhar deve ser acadêmico, científico, historiográfico, sem perder de vista que a história é construção, ressignificação das evidências sobre o passado. Tenha uma postura crítica. TCC não é mera compilação de dados. Você precisa ler o documento, questionando a veracidade e principalmente a intencionalidade dele. Compare as informações, contrapõe o conteúdo das fontes e embase sua análise através do referencial teórico. Essa pesquisa deve ser sistematizada na forma de um artigo. O modelo também já está disponível na aba da unidade 4 da disciplina. Esse modelo está em duas versões. Uma delas com comentários e exemplos e a outra com margens, espaçamentos, tamanho de fonte, etc., previamente definidos.
Assim, você só incorpora o seu texto nesse arquivo e coloca citações e referências nas normas da ABNT. O TCC não terá prova presencial, como no formato das demais disciplinas de conteúdo. Quando finalizar o seu artigo, depois de ser bem revisado e com a autorização do orientador, você deverá postar o texto em formato RTF, DOC, DOCX ou ODT. Não envie o texto em formato PDF, ok? A estrutura do artigo é título, resumo, palavras-chave, de 3 a 4 no máximo, introdução, desenvolvimento, dividido em 2 ou 3 partes, que são as seções do artigo, além das considerações finais e referências. No formato artigo, não é necessário incluir capa, folha de rosto, dedicatória, sumário e agradecimentos. Elementos que são considerados em trabalhos do tipo monografia, tese e dissertação. Siga rigorosamente as normas de formatação e faça uma revisão de língua portuguesa. O artigo deve apresentar uma escrita clara, objetiva e sem erros, dentro das normas técnicas de trabalhos acadêmicos, ok? Lembre-se, a constatação da prática de plágio gera reprovação imediata, independente da fase da pesquisa. Para enviar o texto final, você deve criar um cadastro no portal de periódicos da UEPG, dentro da revista Ateliê de História UEPG, que é uma revista acadêmica criada para esse propósito. A explicação será detalhada em uma web específica e também será descrita na unidade 4. O orientador será um dos avaliadores e analisará toda a sua trajetória durante a produção da pesquisa, para atribuir a nota e não apenas o resultado final, que é o artigo. Além dele, outros 2 professores também vão avaliar e atribuir nota de 0 a 100 pontos. A média dessas 3 notas será a sua nota final de TCC. A data de postagem do TCC será dia 23 de abril. Mas desde que tenha autorização do orientador, poderá postar antes disso. Além de atribuir nota, a banca vai realizar comentários sobre o TCC e indicações de alterações. Por exemplo, complementações, correções, etc. Então, depois da avaliação, se for o caso, você terá 15 dias para enviar a versão final com todas as alterações indicadas pela banca. Somente depois dessa postagem é que a nota será registrada no sistema acadêmico online. Bem, finalizando, não deixe as leituras, a escrita, a análise das fontes para o último mês da disciplina. Caso tenha dificuldades no contato com o orientador, me mantenha informada. Eu estarei disponível através da plataforma para te dar suporte durante a disciplina. Um abraço e bons estudos!